Para os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de João, uma mensagem muito conhecida do livro de João, capítulo de número 10, viu? João, capítulo de número 10. Aleluias. Os irmãos, ajude ali o irmão Zé Gracia, por favor, para ele. Eu aguardo os irmãos encontrar a palavra de Deus, o livro de João, capítulo de número 10. Aleluias. Mensagem de Jesus, o bom pastor. Aleluias. Nesta noite nós já ouvimos falar muito maravilhoso de Jesus e vamos continuar falando de Jesus. A palavra de Jesus diz aqui neste livro, eu quero começar pelo versículo 1 em diante, que diz: na verdade vos digo que qualquer que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobre por outra porta, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas, e traz para fora. E quando tiras para fora as suas ovelhas, e vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão a estranho, antes fugirão deles, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrão e salteador, mas as ovelhas não os ouvirá. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e acharás pastagem. Amém? Somente 9 versículos da palavra de Deus. Podem sentar todos em nome de Jesus. Irmãos, esta palavra, Jesus aqui ele fala por parábola. Ele faz aqui uma comparação. A igreja, as ovelhas que o Senhor está comparando aqui, somos nós, servos de Deus. A igreja ele compara com o curral das ovelhas, ali, que é a casa do Senhor. E nesta palavra aqui nós vemos que nos primeiros versículos aqui, ele diz que o curral ele tem a porta, tem a porteira. A igreja também tem a porta. E ele diz aqui no primeiro versículo: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, sobre todo outra porta, é ladrão e salteador. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Que só tem uma porta. Se entrar por outro lugar, é ladrão e salteador. Todos nós, irmãos, aqui é uma parábola que Jesus fez. E nessa parábola, ele comparou as ovelhas, nós que cuida, que tem protegido ali para guardar elas durante a noite, para elas terem um lugar reservado ali, com a casa, para não levar chuva, não levar sol, se for preciso. Durante o dia a gente solta, elas vão para o campo, elas vão passar, mas à noite a gente vai atrás daquelas que não vêm, a gente vai atrás, né? E Jesus compara desta forma a sua igreja. E aqui ele diz que qualquer que entrar, a não ser pela porta, é ladrão e salteador. Porque quando nós botamos lá e nós fechamos a porteira, a porta ali, somente é alguém que se for
entrar por outro canto para poder roubar, fazer alguma coisa. E aqui o Senhor está comparando desta forma. E mais na frente ele vai dizer que ele é a porta. Aleluia. E esta ovelha que Jesus está citando aqui é o povo de Deus. E aí ele vai nos dizer que nós, como escolhido, como ovelha do Senhor, nós conhecemos a voz do nosso pastor. Aleluia. Porque eu acho que os irmãos, quase todos aqui, o que não já criou, mas cria ovelha. E elas conhecem a voz do seu dono, elas são mansas com o seu dono. Ela, se você cuida bem dela, ela tem um carinho por você. E mesmo assim é o nosso Deus para com cada um de nós. Aleluia. O nosso Deus, ele tem um carinho especial por cada ovelhinha dele, por cada membro da casa do Senhor. Aleluia. E aí, o que acontece aqui? O Senhor está dizendo aqui: qualquer, porém, que entra pela a porta, é o pastor das ovelhas. Quer dizer, o pastor é quem está lá na frente. O pastor é quem está guiando ali as ovelhas, e é quem fica à porta. E ali naquela casa você vai ter o que? Na casa do Senhor, na igreja do Senhor, você vai ter um lugar, uma sombra, você vai ter acolhimento, você vai ter um carinho, aleluias, o aconchego da casa do Senhor. E aí ele ainda vai dizer ainda que a ovelha obedece à voz do seu dono. Porque nós, como servos de Deus, irmãos, nós obedecemos à voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqui esse pastor que está falando é o Senhor, aleluia, o Senhor Jesus. E quando ele diz que ele sai, ele abre a porteira e chama elas pelo nome, chamando as ovelhas. Ele vai na frente e elas vão seguindo porque elas conhecem a sua voz. Mas se alguém falar que não seja o seu pastor, que não seja aquele homens ali, aquele que cuida delas, que trata elas com carinho, com zelo, ela vai conhecer e ela não vai seguir. Ela não vai seguir. Mas quando estamos na presença de Deus, nós conhecemos e nós vamos seguir. E aí ele vai dizer o quê? Que vai para o campo e apacentar, vai ter pasto com abundância. O que é que o Senhor está dizendo? Que na casa do Senhor nós temos o cuidado todo especial do nosso Deus, aleluia. Lá na casa do Senhor nós vamos ter o carinho, o alimento, a água, aleluias, porque a palavra de Deus aqui é o alimento para a nossa alma, aleluias. E lá na casa do Senhor nós vamos ter o aconchego de tudo, aleluias. Nós temos o alimento, nós estamos guardados, nós estamos protegidos pelo divino Espírito Santo de Deus, aleluias. Pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aí, a palavra de Deus, meus amados irmãos, ela é muito clara, que o Senhor cuida com carinho, e aí você vai ter, de nada você vai ter falta, porque tem alguém que está cuidando de você, aleluias, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Esta passagem simboliza algo que o Senhor tem de especial para cada um dos seus filhos, para cada uma das suas ovelhas, aleluia. É o mantimento, aleluia. Ele vai suprir as tuas necessidades, aleluia. Nós temos que se esforçar, temos sim, mas o Senhor vai preparar as tuas necessidades e de nada tu vai ter falta, porque tu estás no aprisco do Senhor Jesus, aleluia. Este aprisco a qual ele fala, aleluia, é na presença do Senhor Jesus, aleluias. E aí tu vai ter com abundâncias a tua saúde,
tua vida financeira, a tua vida espiritual, em tudo. Porque muitas das vezes tem pessoas que só buscam financeiramente. Mas não, irmão, a maior riqueza que nós temos nesta vida é termos Jesus na nossa vida, aleluia. É termos a certeza que ter o nosso nome escrito no livro da vida, aleluia. Porque ele diz, o Senhor Jesus aqui, ele deixa bem claro que ele está à porta, aleluia. E que ele é o caminho também. Lá no livro de João, no capítulo 14, aleluia, mais na frente um pouquinho, o versículo de número... João 14 e o versículo de número 6, ele vai nos dizer, ora, ele disse isso não o cuidado, perdão, 14, estou no 12 aqui, aleluia, ele disse-lhe, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, aleluia. Quer dizer, Jesus, ele está dizendo que está à porta. Mas aqui mais na frente ele está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. O Pai é Deus, aleluia, e ele é o caminho. Então nós precisamos entrar por esta porta, dar o primeiro passo, que é chegar até a Jesus, e entrar pela porta que é Jesus. E quando nós damos o primeiro passo, aceitando a ele, nós estamos dando o primeiro passo como ovelhas do Senhor. E aí nós vamos passar a se alimentar daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Aleluia. Porque, meus amados irmãos, nos dias que estamos vivendo, é difícil, sim, vivemos uns dias difíceis. Sem Deus, ainda muito mais pior. Aleluias. Aí o versículo 4 ele diz: e quando tiras para fora as suas ovelhas, e vai adiante delas, que nem eu já falei. Então Jesus está dizendo aqui, ele vai adiante delas, quer dizer, se o dono das ovelhas, elas não vão seguir. Se não for o dono, elas não seguem. Por quê? Os irmãos alguém aqui já cria algum? Cria, né? Então sabe, se alguém chega lá, até mesmo mais a gente, mas o dono, se eu levar o irmão Joseano lá na minha roça, e ele for entrar dentro do meu chiqueiro, tem umas lá que fica no meu pé, mas se eu levar ele, nenhuma vai encostar. Se ele estiver por perto dele, nenhuma vai encostar, vai ficar tudo cismada. Para elas encostarem em eu, ele vai ter que se afastar de mim. Por quê? Porque elas me conhecem. Elas sabem que eu sou o dono, que eu não vou judiar delas, eu vou cuidar delas, né? Eu vou ter um carinho com elas ali, me comunicar com elas. E mesmo assim é Jesus com o seu povo, ele está dizendo: eu vou adiante de vós, aleluia. Quer dizer, nós estamos nesta caminhada, mas nós não estamos só, aleluia. Jesus está conosco nesta caminhada, aleluia. Ele vai na frente. E é por isso que a palavra de Deus diz que ele vai abrindo os caminhos, aleluia. Ele vai tirando os ferrolhos, as tempestades que vem surgindo, vem as lutas, vem. Nós passamos por momentos difíceis, passamos sim, mas passamos com Jesus, aleluia. Jesus está vendo, e quando nós não estiver mais suportando, ele vai entrar em providência, porque ele está na frente chamando as ovelhas. E aí quando nós estamos fraquejando, ele vai dizer: ah, minha ovelhinha, eu estou aqui, aleluia, para cuidar, e o lobo não vai ter o direito de devorá-la, que nem o irmão Joseano falou aqui. Ah, e não é crente porque passa por isso. Jesus deixa até um certo tempo, mas aí depois ele diz: a minha ovelhinha eu agora vou cuidar, aleluias. Eu agora vou dar o alimento, o mantimento que ela precisa. Eu preciso resgatar. Assim como nós cuida dos animais,
Deus, Jesus, nesta parábola, meus amados irmãos, e outras mais, ele faz umas ilustrações muito perfeitas, muito maravilhosas. Porque quando ele está falando aqui de aprisco, que o que entra, que não é pela porta, nós sabemos que só vai entrar ali se for alguém para roubar, um ladrão, um cachorro, algum bicho assim, quer dizer, para roubar. E Jesus, ele é muito sábio nesta parábola, por isso eu digo que Jesus é o nosso guia, aleluia. Então, irmão, se Jesus vai na nossa frente, se ele vai nos guiando, nos chamando, nós vamos seguindo. Por quê? Porque nós conhecemos a voz do nosso Deus. Mas de modo nenhum seguirão a outros. Aleluia. Jesus disse, o versículo de número 6, Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam. E o que era que lhes dizia? Tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quer dizer, o povo não estava entendendo, ali tinha alguém, tinha outras nações, outro tipo de gente que não estava entendendo. Se nós formos fazer uma pesquisa a fundo, nós vamos ver que sempre os judeus, era sempre quem estava ali, os fariseus, e eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Não era só os que estavam ali, que estavam todo mundo entendendo. Não, tinha alguém que não estava entendendo, e por isso Jesus passa a explicar ainda melhor para eles. Aí Jesus vai e diz que ele é a porta das ovelhas. Então, se ele é a porta, não tem outro arrudeio, não tem como entrar no aprisco do Senhor, não tem como entrar na casa do Senhor. Por quê? É só por Jesus, porque ele é a porta, ele está à porta. E eu costumo dizer que Jesus, ele é educado, porque ele tinha todo o poder e autoridade de invadir o meu coração, o teu coração, mas ele é educado, ele deixa você de livre e espontânea vontade. Ele bate na porta do teu coração, e aí você pode até dizer, mas como, presbítero, que ele bate na porta do meu coração? Por intermédio da palavra. Quando a palavra fala profundamente no teu coração, tu sente o toque no teu coração, tu sente aquele desejo, tu sente aquela vontade, muitas das vezes a vontade até mesmo de aceitar a ele, de deixar as coisas do mundo e seguir a Cristo. Mas aí às vezes algo te prende. O que é isso? É a presença de Deus, Deus batendo na porta do teu coração, querendo entrar, querendo que tu dê lugar para ele entrar. Mas ele é educado, ele bate e deixa que tu abra a porta do teu coração, para ele poder fazer morada contigo, para ele poder habitar no teu ser, no teu coração, na tua vida, e dizer, Senhor, de hoje em diante eu te seguirei, aleluia. De hoje em diante eu sou filho de Deus, aleluia. Eu sou uma filha de Deus, aleluias. Aleluias, louvado seja Deus. E o verso 9 ele diz, eu sou a porta, e se alguém entrar por outra porta, se alguém entrar por outra porta, salvar-se-á, e entrará e sairá. Perdão, irmão. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e acharás, e sairás, e acharás pastagem. Quer dizer, de tudo nós vamos ter com abundância, porque é o Senhor que está nos prometendo aqui. De nada vamos ter falta. A partir do momento que nós deixamos Jesus habitar em nós, nós fazer parte desta família, ele está nos prometendo, nos afirmando que vai cuidar dos mínimos detalhes da tua vida, aleluia. Ele está dizendo aqui
que de nada vai ter falta. Não vai te faltar nada, vai ter pastagem. Quer dizer, Ele vai suprir as tuas necessidades naquilo que tu precisa, que nós precisamos. O Senhor vai cuidar, o Senhor vai te dar. Aleluias. E aí, às vezes as pessoas perguntam, mas será se Ele vai mesmo? Se Ele vai cuidar? Será se Ele dá mesmo? Dá, irmãos. Às vezes, tem pessoas que pensam que dá é se a gente ficar de braços cruzados, né? Só lá, esperando cair do céu. Não. O Senhor nos deu a saúde, o Senhor nos cuida de cada um de nós. Ele nos deu a saúde para nós corrermos atrás, para nós se esforçarmos. E o que é que Ele vai fazer? Ele vai abrir porta, Ele vai preparar, Ele vai abrir as portas e tu vai conseguir de uma forma que muitas das vezes, às vezes quando tu conseguir, tu vai dizer, eu não esperava. Por que tu não esperava? Porque talvez tu se achava incapaz, mas tu serve a um Deus que tudo pode. E Ele te capacitou a tu chegar ali onde tu estás, aleluia. Ele te capacita, aleluia, naquilo que tu acha que tu não tem capacidade. Mas Ele é o Deus do impossível. Ele cuida de cada detalhe, de cada detalhe da nossa vida. Só basta nós querermos, só basta nós entregarmos a nossa vida a Ele. Porque aqui nós vemos que Ele é a porta. Ele diz, eu sou o caminho e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Quer dizer, é Ele quem nos leva ao Pai. É Ele quem vai nos apresentar ao Pai. É Ele o caminho que vai nos guiar até o Pai. Então, irmãos, não espere, não tem outro caminho. O caminho é só Jesus. A Bíblia fala de dois caminhos, tem dois caminhos, né? Lá no livro de Mateus, fala, capítulo de número 7, de dois caminhos. Mas um é Jesus, que diz do caminho estreito que é Jesus, caminho apertado. Por quê? Para servir a Jesus, irmãos, as coisas não é fácil, eu te garanto que não é fácil, é com dificuldade. E eu meditando na palavra de Deus e vendo esses louvores que já foi cantado aqui nesta noite, a maravilha, a bondade de Deus, e eu me lembrando de uma mensagem que Jesus pregava a palavra de Deus, e alguém que se dispôs a andar com Jesus, e Jesus vira para aquele homem e diz, filho, as raposas têm convívio, têm a toca, os passarinhos têm os seus ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a minha cabeça. Quer dizer, Jesus estava dizendo para ele que a coisa não era fácil, era difícil. Todo mundo tinha um lugar, todo mundo tinha como repousar, mas o Filho de Deus não tinha esse lugar. Então Jesus estava dizendo que a coisa não era fácil. Aí ele vai e diz, no mundo vos tereis aflições, mas se permaneceres firme, assim como eu venci, vocês vencerão. Quer dizer, em Jesus nós vence, nós consegue tudo, né? Em Jesus nós vamos conseguir a vitória. Amém? Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a vida de cada um nesta noite.